Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à última aula desse módulo. Nessa aula, eu vou passar para vocês o exercício de respiração, vou ensinar o exercício número 9 e na parte 2 vou tocar a música Lem Verde. Então, bora para a aula. Vamos conhecer um pouco mais sobre a anatomia da respiração? Para falar da respiração ao tocar flauta, vale fazer uma comparação com o violinista. O violinista ele tem um trabalho de exercício de arco. Na flauta, o arco equivale à respiração. Os principais músculos envolvidos no ato da respiração são o diafragma e o intercostal externo. O diafragma ele desce, abrindo espaço para os pulmões se expandirem, e aí a gente sente a expansão do abdômen, né? E os músculos do intercostal externo, eles elevam as costelas durante a inspiração forçada. E eles são, na verdade, funcionalmente classificados como músculos acessórios da respiração. O principal é o diafragma. E quando a gente precisa de entrada de ar mais rapidamente, ou seja, para fazer uma respiração forçada, como no caso de quando tocamos instrumentos de sopro, né? Outros músculos também entram em ação. O esternocleidomastóide, com esse nome maravilhoso, né? E os escalenos, que ficam aqui ao redor do pescoço aqui. Esses mesmos músculos, eles naturalmente eles expiram o ar quando eles relaxam. Porém, quando eu quero expirar o ar de uma forma um pouco mais rápida, aí entram outros músculos que auxiliam, que são os intercostais internos e os músculos abdominais. Aí experimenta isso, você pode sentir eles ao tocar a flauta, mas você pode fazer aí como se estivesse apagando a vela de um bolo, fazendo. Coloca a mão na barriga assim. O diafragma ele parece um paraquedas. Ele separa os órgãos vitais, né, o coração e o pulmão, de todos os outros órgãos. E na inspiração ele desce e na expiração ele sobe. Aí tem uma história de apoiar no diafragma, né? Na verdade isso não existe, porque anatomicamente o diafragma ele só desce e ele sobe quando ele é relaxado, ou seja, a gente só consegue ativar ele para baixo, né, para ele descer. Para ativar para cima não tem como, não é o diafragma que faz força para tocar. É o relaxamento dele que expele o ar e aí a gente tem outros músculos auxiliares que nos permitem forçar o ar para fora, né, como o esternocleidomastóide e o externo, os escalenos. Então nós temos alguns tipos de respiração, e são elas: a respiração diafragmática, intercostal, média, ou a respiração peitoral ou clavicular. A respiração diafragmática, ela assim, a única função do diafragma é descer, como eu falei, então para entrar o ar, e a ação desse músculo corresponde a 70% da capacidade respiratória. E aí a gente tem a respiração intercostal ou média, que é a respiração com o meio, né? Mexe um pouco do tórax. Mas é pouco também. E a respiração peitoral ou clavicular, ela é mais em cima, assim, sem movimentar essa parte aqui do diafragma, né? E ela corresponde só a 10% da nossa capacidade respiratória. Aí homens jovens, sadios, respiram entre 4,5 litros e 5 litros, e mulheres 4 litros a 4,5 litros. A pessoa mais alta respira mais, né? Tem uma capacidade respiratória maior, que tem a ver com biotipo e idade também. Então, vamos praticar alguns exercícios? Por que saber tudo isso, né? Qual que é a ideia de praticar exercício de respiração? A ideia de praticar exercício é para você não ficar respirando só com 70% ou 80% da capacidade, mas com toda a sua capacidade pulmonar, né? A gente ter uma boa respiração é uma base fundamental para tocar um instrumento de sopro ou cantar também. Atender a exigências, né, de volume e pressão de ar para tocar um instrumento de sopro. E também para aprender a fazer o uso da capacidade pulmonar total, para que na hora que você for tocar, você não fique pensando nisso e também não fique tonto, né? Então vamos fazer agora o primeiro exercício. Você vai falar a palavra uou para inspirar, você respira enquanto fala a palavra, e para expirar você vai falar a palavra tou. Uou, inspira, tou, expira. Você pode colocar o dedo na frente da boca para simular como se fosse a flauta. E o som resultante disso deve ser um som grave. Então a gente vai inspirar ao longo de 5 tempos e vai expirar ao longo de 5 tempos também. E vai ficar assim. Faz aí você, se você quiser, você pode colocar o metrônomo também para te auxiliar.
O segundo exercício você vai fazer da mesma forma, falando wow para inspirar e tou para expirar. Só que agora você vai fazer contando até 5 mentalmente e levantando os braços ao mesmo tempo para poder ativar a musculatura intercostal. Vai ficar assim. De novo. Ok, agora vamos para o terceiro exercício. O exercício 3 você vai fazer da mesma forma. Inspira o ou, expira tou. Só que agora, nos 5 tempos, o primeiro você vai inspirar e os outros 4 tempos você vai atacar falando tou. Seguidamente, repetidas vezes. Vamos lá. Coloca o dedo mais uma vez na frente da boca. 1, 2, 3, 4, 5. O exercício 4 é parecido com o terceiro, só que você vai contar de 4 em 4 tempos. E você vai atacar 2 vezes a cada tempo. E na metade do quarto tempo, você inspira rapidamente. Vai ficar assim. Observe eu fazendo uma vez e depois você pode pausar o vídeo e fazer aí. Então fica assim. 1, 2, 3, 4. Você pode fazer até você começar a sentir uma tonteira. Claro que não é para você deixar você ficar muito tonto, é sujeito até você desmaiar. Mas se você sentir uma leve tonteira, é sinal que você chegou no seu limite e que você está começando a expandir a sua capacidade respiratória. E o quinto e último exercício dessa série, você vai também contar 4 tempos. Só que você vai inspirar no primeiro tempo e depois você vai atacar 3 vezes em cada tempo. E você vai inspirar de novo imediatamente antes de começar o primeiro tempo, na vez seguinte. Então vai ficar assim. No primeiro momento pode não ser tão fácil você pensar no ritmo e poder fazer toda essa respiração corretamente, né? Mas se você treinar fazendo desde o primeiro exercício, o segundo, o terceiro, quando chegar depois mais na frente, você consegue fazer o exercício 4 e 5 normalmente, com nenhuma dificuldade, tá? E também com uma capacidade respiratória já bem melhor. Mas só não deixe de fazer os exercícios e é importante que você faça eles cada um deles pelo menos 5 vezes para poder você realmente gerar efeito na sua capacidade respiratória, ok? Agora vamos fazer o exercício 8. Pode ligar aí o metrônomo a 60 BPM e vamos fazer em grupos de 4 notas. Se você não estiver acompanhando aqui as notas que eu estou fazendo, pode pegar o material complementar e lá está tudo escrito para você direitinho, para você aprender o exercício, ok? Então vamos nessa.
E essa foi a primeira parte da nossa aula. Espero que tenha feito bom proveito. Grave os vídeos, mande lá no grupo do Telegram, fazendo os exercícios e também tocando as músicas anteriores que você, por acaso, não tenha mandado os vídeos tocando. É sempre importante para o seu desenvolvimento. Gravar um vídeo tocando, mandar, e também para os outros alunos saberem que tem outros alunos também estudando e compartilhando conhecimento. E agora fique na segunda parte desse vídeo com a música Lenho Verde, acompanhando o material complementar, as notas, caso você não consiga tirar a música de ouvido, ok? Um abraço.